Tá certo. Olha, e mudando de assunto, o grupo Prerrogativas, composto por cerca de 250 advogados de esquerda e críticos da Lava Jato, tem ganhado influência no governo de Lula, né? Liberado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, o grupo já tem pelo menos 15 membros ocupando posições de destaque no Executivo e Judiciário. No governo, há ligações com ministros como Jorge Messias, né, da AGU, Vinícius Marques de Carvalho, do CGU, e Fernando Haddad, da Fazenda. No Judiciário, Lula indicou 3 membros do grupo para instâncias superiores, como o STJ e também o TST. Doutor Moisés, como é que o senhor vê, então, aí, né, esses advogados esquerdistas cada vez mais atuando no governo Lula? Então, olha para você ver. Eu, como advogado, percebo que a lei e os interesses, às vezes, da lei são colocados de lado em prol de interesses individuais. Nós percebemos no grupo da Prerrogativa, esses advogados esquerdistas, que eles fizeram toda uma tese, um arcabouço de que haveria um monte de nulidade, irregularidade e tal, sendo que na lei mesmo, quando você vê, quando você estuda mesmo, não tinha nada disso que eles divulgavam. Tinha 1.300, 1.400 outros advogados falando contra o grupo de prerrogativas. Entretanto, como é de popular, né, eles conseguiram ascender as cadeiras dos STF, do STJ. Como que funciona no Brasil? Para que você ascenda, consiga um cargo um pouco melhor dentro dos quadros judiciários, é necessário uma indicação do Poder Executivo. É aquela questão de freios e contrapesos. Então, por exemplo, para você ser um desembargador, se você for um advogado, por exemplo, você precisa de uma indicação numa lista tríplice, que depois o governador escolhe ou o presidente escolhe. Então, é muito interessante para um advogado, para que quem quer ocupar um cargo dentro dos quadros aí dos superiores, que tem esse apoio. Então, o advogado, para conseguir se tornar um juiz, ou um desembargador, ou um ministro, necessariamente ele tem que ter o apoio do Poder Executivo. Então, por isso que, buscando seus próprios interesses, o Grupo Prerrogativa acabou conseguindo, de fato, agora estar dentro do Estado, aí, em posições muito interessantes, apesar de você ver que a lei usou-se no sentido de beneficiá-los, né? Não foi nem no sentido de aplicar a lei de fato. Tão complicado. José Menezes, qual seria então a intenção do presidente Lula, né, dessa aproximação com esses advogados esquerdistas? Não, a intenção é continuar com uma certa proteção. Veja bem, Alex, a gente tem que separar as coisas muito bem, né? Esse grupo Prerrogativas, todo mundo sabe que é um grupo, na verdade, político dentro da OAB. Um grupo político com tendência de esquerda e que busca aproveitar o momento e fazer toda a ação em proveito próprio. O professor disse muito bem aqui, esses advogados aí do Prerrogativas, eles não estão preocupados com a questão da pura lei, ou seja, está preocupado mais em buscar alguma coisa que possa. A prova disso aí, olha, veja bem, 250, 16 já estão aí no governo Lula, ou seja, toda a ação que foi feita durante a campanha eleitoral, com assinaturas e tudo mais, eles buscaram a questão política. Está errado? Não, só que eles têm que separar a questão deles de advogados com a questão deles política. Tem que se separar e não poderia fazer ações como foram feitas essas ações. Para quê? Para que se colocasse lá 16, 20, advogados aí diretamente no governo. Aí eu ressalto aqui por exemplo, o ministro Zanin, ele foi para o ministério, por quê? Por causa da questão profissional dele, defendendo o presidente Lula durante todo o processo que existia lá. Foi um trabalho profissional. Aí sim, no meu caso, eu acho que ele até mereceu, pela confiança que ele tinha no presidente Lula, ir para lá. Agora, você ficar fazendo um trabalho direcionado com grupos dentro da OAB para ser favorecido politicamente, aí eu não concordo, não.
José, mas é muito comum também os presidentes indicarem aí, né, para o Supremo pessoas que são ligadas a ele. Todos os presidentes fizeram isso ao longo da história. Não, né? Justamente, eu estou elogiando a questão do próprio Zanin, que foi um trabalho profissional, diferente desse trabalho que parte aí do Grupo Prerrogativas fez com relação à política em proveito próprio. É uma diferença muito grande, né? Você defender um cliente e ter a confiança do cliente. E você ficar trabalhando na campanha do candidato a presidente para se beneficiar. São duas coisas diferentes.